Fala aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre indústrias, atividades industriais, vamos falar um pouco da história das indústrias, tá? Como elas surgiram e tudo mais. E é basicamente isso, vamos direto ao assunto para a gente não se estender muito, tá? Tem bastante conteúdo aqui, a gente vai precisar de todo esse tempo aqui para poder falar. Bom, para começar, o que é a indústria? O que faz uma indústria? Uma indústria, tá? Ela é uma atividade econômica e é a atividade responsável por transformar a matéria-prima em um bem com um valor, ok? Um produto que pode ser consumido diretamente por nós, tá? A indústria ela faz parte do setor secundário da economia, então justamente isso. Primeiro setor, o setor primário, lida com a extração de matéria-prima e o segundo setor, que é a indústria, da transformação da matéria-prima em um bem que seja tanto para que a gente possa consumir rapidamente ou que vai durar bastante tempo. Aí a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é isso. O que é uma indústria? A indústria é um local, tá? Onde se transforma um material, uma matéria-prima, em um produto, ok? E esse produto vai ser comercializado aí. Beleza. Os tipos de indústria. Nós temos aqui 3 tipos de indústria. O primeiro tipo é a indústria de base ou de bens de produção. Eu coloquei um asterisco no nome que é mais utilizado, que é a indústria de base, tá bom? O que é a indústria de base? A primeira fase da indústria é a que transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado, ou seja, ele não está finalizado, ele não é o principal ainda, ele está semi-acabado, que servirá de base para a produção de outros produtos, daí o seu nome, tá? Como o ferro, o aço e o cimento. Então, o ferro, é uma indústria que fornece ferro. O ferro serve para várias coisas. O ferro vai virar vergalhão, o ferro vai virar uma máquina, o ferro vai virar tantas outras coisas que o ferro pode se transformar. E isso coloca a indústria siderúrgica, no caso, a metalúrgica, nesse patamar de indústria de base, que ela produz esse material que vai servir como base para a formação de outros produtos. Conseguiram entender agora que há uma diferença? Há uma diferença desse produto aqui, do fone de ouvido, com os materiais utilizados para poder montar ele, entendeu? Então, essa é a indústria de base, é que transforma a matéria-prima em um produto que vai servir de base para outra produção. Segundo estágio, tem a indústria intermediária. O que é intermediária? Tá com asterisco também. Ou também de bens de capital. É a que produz os instrumentos necessários, tá? E os meios necessários para a fabricação de outros produtos de transporte, como peças, ferramentas e o maquinário no geral. Tem uma indústria também especializada em fazer as máquinas, né? As máquinas que são utilizadas pela própria indústria vêm de outra indústria. Quem faz isso? Quem produz as peças? Quem produz as ferramentas que a gente usa para mexer nas próprias máquinas? É a indústria intermediária, tá bom? Então a indústria intermediária lida com isso, lida também com todos os tipos de maquinário, as máquinas, um guindaste, um caminhão, tudo isso vai entrar nessa fase aqui. Não confunda o caminhão com um carro normal. Então onde vem de caminhão é intermediário. Não, calma. Porque nesse caso aqui nós estamos falando de que estão sendo utilizados para construção civil, para carregamento, tudo isso, entendeu? Então, basicamente isso. Máquinas, peças, ferramentas, indústria intermediária, para poder facilitar. E por último, a indústria de bens de consumo, tá com asterisco, ou chamada também de bens finais. É a responsável pela produção de bens finalizados, bens de consumo, ou seja, já está pronto para ser consumido. Beleza? A indústria de bens de consumo é dividida em 2 subtipos. Então nós temos os bens duráveis e os não duráveis. O que são os bens duráveis? Que não se acabam imediatamente após o consumo, como eletrônicos e automóveis. Isso aí são produtos que servem para durar bastante tempo. Isso aqui, como eu mostrei para vocês, é um produto que serve para durar bastante tempo, tá? É uma espécie de eletrônico, correto? E não é para eu poder pegar, usei, tirei e joguei fora. Não é assim que funciona. Uma televisão, por exemplo, o celular, o carro. Professor, mas aí eu peguei o celular e ele caiu na água e não parou de funcionar.
né? Paciência. Ele não foi criado para ser jogado na água. Então, nós temos também aí os celulares à prova d'água e tal, as coisas começam a melhorar, mas jogar numa fogueira, ele vai vai se estragar, tá? Então a gente tá falando, vamos falar de coisas lógicas, tá bom? Vamos pensar nas coisas mais loucas, não. Falando da coisa lógica, o celular ele é criado para durar bastante tempo. Um carro é criado para durar bastante tempo. E nós temos os bens não duráveis, que são aqueles que se acabam rapidamente ao serem consumidos. Próprios alimentos e bebidas são os mais não duráveis possível, porque você compra, consome e acabou. Não tem volta. Mas também entra nessa parte aí os calçados e as roupas. Ai, mas eu tenho uma roupa do meu batizado guardada até hoje. Ok. Também tem do meu. Tem aqui uma camisa do Vasco aqui, que é pequenininha, não dá nem na minha mão, né? Tá aqui, tá guardadinha, bonitinha e tal. Mas, cabe em mim? Eu posso usar aquilo ali? Não, já passou. Então, esses produtos que nós utilizamos, às vezes a gente pega, por mais que a roupa dure, você passou de um, passou para outro, já não te serve mais. Você já consumiu aquilo, já não há mais necessidade daquilo ali para você. Então, por isso entra nessa fase de não duráveis, ok? Beleza, e aí o livro traz pra gente um tema chamado fatores locacionais. E o que seria isso, para não ficar jogado assim para vocês? A gente está falando dos tipos de indústria e de repente entre fatores locacionais, o que são isso? Bom, os fatores locacionais são os fatores que influenciam a escolha da indústria por determinado local, tá? Então, assim, falando agora, a gente falou do que é a indústria em si. E agora a gente vai falar dos interesses da indústria. O que ela traz de benefício, o que ela procura, o que ela visa também. Então aqui nós temos principalmente aqui, isso aqui é a base de tudo para a indústria, quando falamos de dinheiro. Vamos colocar assim, que é o que importa para quem quer produzir. Tá? Então os fatores locacionais são importantíssimos para a indústria. Primeiro fator locacional, transporte. Infraestrutura disponível no lugar para o escoamento do que é produzido. Não adianta você ir para o meio da floresta, criar uma indústria sozinho, e você não mandar aquilo para lugar nenhum. Porque é inacessível onde você está. Não é que você vai pegar aquela produção e vai retirar ela dali. Não tem como. Você vai ter que levar, tem que te dar um jeito de você pegar, tirar aquilo ali e levar. Porque tem muito. Por isso, quando fala assim, tem um monte de coisa na Amazônia para poder pegar, mas para você pegar aquilo ali, você vai ter que desmatar a floresta inteira para poder tirar aquilo tudo ali. Então, o que você faz? Você deixa aquilo lá. Não vai meter a mão para poder desmatar a floresta, que não tem nada a ver com isso. Então, o importante é você ter essa questão do transporte. Aqui a escola, por exemplo, ela fica próxima ali à Dutra, né? E a Dutra é uma via importante, que passa por vários e vários bairros, várias cidades, tá? Do Rio de Janeiro. Então, perto da Dutra, você pode observar que tem bastante lojas, tem bastante fábricas, indústrias, né? Por quê? Porque dali vai rapidinho, sai o produto e vai para o destino que eles querem enviar, entendeu? Então, a parte de infraestrutura é um fator locacional. Você pode observar que a Dutra é cheia de empresa. Energia não é tão importante assim, já foi pior num dia, hoje já é uma coisa mais fácil, porém é um fator locacional. Energia, as fontes de energia disponíveis para atender a necessidade da indústria. Dificilmente hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar um lugar que uma empresa não pode, não dá para instalar e vai faltar luz. Não. Mas dependendo do lugar, se não tiver como chegar a energia, fica complicado. Esse terceiro aqui manda na questão lógica, tá? Que é o mercado consumidor. É o público-alvo daquilo que é produzido. É necessário que haja compradores para que o produto seja produzido, né? E isso envolve os aspectos econômicos e culturais. Econômicos e culturais. Econômicos é o mais fácil, o poder aquisitivo. A população tem que
poder comprar aquilo ali. Não adianta você vender um produto que ninguém vai conseguir comprar. E chegar aqui em São João vendendo naves espaciais. Pô, duas pessoas compram, ninguém mais vai ter dinheiro para comprar aquilo ali, porque, pelo amor de Deus, tô brincando, né? Pelo amor de Deus. Mas porque é parada absurda, coisa muito cara, né? A gente pega aqui, vamos falar do celular, coisa mais palpável pra gente. Ah, e tem agora chegando aí o iPhone XYZ. Aí é 10 mil. Não é todo cidadão brasileiro que tenha condição de comprar um iPhone desse, né? Ah, vai vir o Play 5, 7 mil reais. Não é todo mundo que vai poder ter acesso a isso. Então você tem que ter um público-alvo que vai consumir aquilo ali. Porque você tem que ter, vamos lá, uma coisa mais barata. Vai ter que rolar aí um Samsung A 525, vai ter que ficar lançando a linha A o tempo todo, J74, que não vai parar de produzir. Por quê? Porque se você for esperar todo mundo para poder comprar o tal do iPhone XY não sei das quantas, vai ficar difícil, né? Não vai todo mundo poder comprar isso aí. A gente vai ter que comprar os mais baratos. A Samsung vende muito mais, né? Não estou fazendo propaganda para ninguém, mas tudo bem, vamos lá. E os fatores culturais também entram. Então, primeiro de tudo, falando sério agora, é o poder aquisitivo da população. A população pode comprar tal produto? Pode. Tá todo mundo com condições de comprar? Tá, então ótimo. Não tá, vai ficar difícil você vender. E o segundo são os fatores culturais. Onde entram os fatores culturais nisso aí? Galera, vamos falar de uma coisa simples. O brasileiro joga futebol, né? Você é uma empresa de material esportivo, como Adidas, Nike, cria criam lojas no Brasil. O produto base dela vai ser de qual esporte? Basquete. Apesar de que tem gente que gosta, eu também gosto, é maneiro. Mas vende mais que as coisas do futebol? Não vende. Quase 80% dos homens tem uma chuteira em casa. Por mais pereba que ele seja, né? Ele tem uma chuteira para poder jogar um futebol de vez em quando, né? E isso é diferente. Agora, o que adianta ficar produzir, mandar para cá? Olha, Brasil, nós vamos enviar um carregamento de taco de beisebol. Ninguém joga beisebol aqui no Brasil. Quantas pessoas jogam beisebol no Brasil? Deve ser contado no dedo, né? O que vai adiantar mandar milhões de tacos de beisebol? Nada. Ninguém vai comprar. É um aspecto cultural nosso. Agora, se mandar bola de futebol, se mandar meião, mandar chuteira, aí vai vender. Então, aspectos culturais também estão nesse ponto aí. Um outro exemplo, saindo um pouco dessa parte, é fast food, McDonald's. McDonald's, quando se instalou na Índia, ele se adequou ao país. Ah, porque a Índia não come carne, não sei o que, tananina. Carne de soja, carne de frango, carne de peixe. Bota pra frente, se adequou ao país, entendeu a cultura do país para poder chegar lá. Porque mercado consumidor é importante. Você quer vender. Não adianta você ter o produto sem mercado, sem gente para comprar. Aí você quebra. O outro fator, matéria-prima. Tá? Isso aqui também já foi um fator locacional muito importante. Isso aqui está junto com a energia, já não é mais tão importante assim. Envolve a disponibilidade de matéria-prima necessária para a indústria. Antigamente as indústrias, por exemplo, uma madeireira, ela se localizava próximo aos lugares onde tinha madeira. Né? Meio óbvio, ok, mas hoje em dia não precisa mais tanto disso, justamente por causa do transporte, que eu falei em primeiro, da indústria. Você quer o produto, manda trazer. Tu fica onde você está melhor e aí o produto chega até você tranquilo e calmo, tá? Agora, por que esse você fica onde está melhor? Além da matéria-prima, que é a matéria-prima não, perdão, do mercado consumidor, que é primordial para quem quer lucrar, tá? Nós temos também os incentivos fiscais. Isso aqui é importante. O que são os incentivos fiscais? São isenções ou redução de impostos, ou seja, pagar menos, tá? Que o governo oferece para que as indústrias se instalem em seu território. Por que o governo oferece incentivo
para a indústria ir para o seu território, seu estado, seu país? Qual o interesse nele? O que a indústria faz? A indústria, ela emprega as pessoas. Ela dá trabalho para as pessoas. Ao dar trabalho para as pessoas, não existe mais trabalho escravo. Não, ou não deveria. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão receber um salário. Ao receber salário, ela vai ter como comprar coisas. Ela vai comprar de outras indústrias. Ela vai se tornar um mercado consumidor que faz o dinheiro girar e volta para a própria indústria de uma forma ou de outra. Porém, você tem pessoas trabalhando e essas pessoas estão movimentando a economia. Para o Estado é bom, para o país é bom e assim vai ser sempre, tá bom? E um outro fator aqui que eu pulei, mas pulei de propósito, tá? É justamente a mão de obra, são esses trabalhadores. Uma coisa que influencia na hora da indústria ir para algum lugar, tá? São os trabalhadores disponíveis, ou com qualificação, pessoas qualificadas para exercer aquela função, ou que recebam baixos salários. Esse principalmente, tá bom? Então tem muita multinacional grande, 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 grande mesmo, de nome, na África, em países mais pobres da Ásia, porque nesses lugares, como a população é pobre, eles recebem menos. O cara para fazer 1.000 tênis no mês, nos Estados Unidos sai a $2.000. Aqui no Brasil sai a R$ 1.000. Se eu botar o dólar hoje, fazer uma comparação, né? O cara produz 1.000 tênis nos Estados Unidos e 1.000 tênis no Brasil. Está perdendo alguma coisa em produção? Não, produziu a mesma coisa. Só que lá ele paga $2.000, aqui ele paga R$ 1.000. Para ele é a mesma coisa, o valor do tênis dele é o mesmo, o valor de mercado é o mesmo, só basta adequar a moeda de cada país. E aí ele paga menos pela produção daquilo ali. Então, ó, é muita malandragem aqui que envolve a indústria, tanto na parte do incentivo fiscal, de você dar emprego para as pessoas, quanto na parte dessa mão de obra. Você quer emprego, não sabe como, mas é o tipo de emprego que vem através dessas indústrias aqui. Elas buscam muitas das vezes isso, salários baixos. Bom, e depois o livro fala pra gente, dá uma introduzida pra gente na história das indústrias, fala sobre as revoluções industriais, tá bom? Aqui tem os textinhos para vocês lerem, eu não vou ler o texto por completo não, mas eu vou comentar um pouco sobre eles aqui, tá? Pra gente não poder estender muito aqui. Bom, primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Houve uma substituição da máquina de tear, tá? Ali, da máquina não, né? Já falei que era para ter falado, né? Da produção de tecido, era a roca, que você fazia ali de acordo com a lã ali e tal. Eu não entendo muito de costura, mas tudo bem. E aí entra a máquina de tear. E aí sim você começa a fazer aquela costura muito, muito mais rápido. E aí a Inglaterra vira o maior produtor mundial de tecido, ok? E uma outra coisa que mexe muito no mundo nesse período aqui, da Revolução Industrial, foi a máquina a vapor. Então a máquina a vapor começa a ser utilizada nas indústrias e começa a aumentar a produção de maneira absurda. Por quê? Porque a máquina, diferente do ser humano, ela não se cansa. Ela precisa de combustível. No caso da máquina a vapor, era o carvão mineral. Carvão, botava lá, e aí o combustível fazia com que a máquina funcionasse. Ok. Mas ela não se cansava. Então, com uma máquina, ela trabalhava muito mais rápido, mais perfeito do que nós, seres humanos. E isso modificou o mundo por completo. Ao invés de ter uma pessoa para fazer algo que vai fazer 10, 15 em um dia, a máquina faz 150 com extrema facilidade, sem se cansar. Trabalha 24 horas por dia. Bom, e depois veio a segunda revolução industrial, né, já na metade do século XIX, e aí entra na parte do petróleo. Tá? A matriz energética muda. Troca o que era feito com carvão mineral e entra o petróleo na jogada, que modifica também tudo, dá a possibilidade de ter novos materiais, novas máquinas no mercado também. E entra a outra parte, que são os alimentos processados, refrigeração.
Já é uma evolução muito grande. Antes você pegava a carne, tinha que ser comercializada rapidamente, senão estragava. Você pode resfriar. Se você tem essa opção, você pode estocar comida, que é o que a gente faz todo mês. Vai lá, faz a compra de mês, pega tudo, coloca o que é para colocar na dispensa, e o que é na geladeira vai para a geladeira, que a geladeira consegue manter aquilo ali sem estragar. Tá bom? Telefone, peça de papel e várias outras coisas entraram aqui nesse período, mas dando uma ênfase principalmente ao telefone, tá bom? Porque o telefone ele é o início do que é a terceira revolução industrial, tá? Que é uma revolução que é um nome muito difícil, muito complicado, que eu odeio, mas técnico, científico, informacional, tá bom? Bom, o que acontece aqui? Esse tipo de indústria se baseia basicamente se baseia basicamente é complicado, mas enfim, na evolução da robótica, na evolução da internet, da comunicação, do mundo interagido, tá bom? E aí nós temos a telecomunicação, a microeletrônica, biotecnologia, tecnologia nuclear, aeroespacial, tudo isso entra, tudo que temos de moderno é agora nesse período da terceira revolução industrial que nós estamos vivendo, tá bom? Aqui, o desenvolvimento de softwares, nome bonito, né? Chips, transitores, circuito eletrônico, tudo isso modifica o mundo. A gente tem um mundo diferente como nós vivenciamos aqui agora. Como, por exemplo, o que era impensável na primeira revolução industrial, na segunda, e hoje é possível, é isso aqui. A gente está conversando através de um celular no meio de uma pandemia. Ninguém pode se ver, né? Tem que ficar em casa. Como é que tem aula? Olha o celular aí. Olha o recurso tecnológico, olha a informação. Então, por isso é importante a gente falar sobre isso aqui e detectar principalmente as fases das revoluções industriais. Bom, é basicamente isso. Tem um exercício aqui da página 99 para vocês. Nosso videozinho nessa aula acabou. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima.